Xualeim, povo do Eterno, Xualeim, a paz seja convosco, povo de todo o Brasil. Neste momento eu quero contar para vocês uma experiência interessante que nós tivemos conversando com um padre católico, apostólico, romano. Encontrei um padre certa vez e perguntei para ele a respeito do nome verdadeiro. Muitas pessoas encontram-se comigo quando estou abordando o assunto do nome, do verdadeiro nome, do Salvador e do seu Pai. E muitas vezes falam comigo: você já falou isso com os pastores? Já teve essa conversa com os pastores das igrejas, os grandes pastores? Eu já falei assim, já estive conversando com pastores, muitos pastores, e até padres também. Então eu vou começar a contar a história, primeiramente, que eu tive com um pastor a respeito do nome. Certa vez eu estava numa cidade do interior do Pará, e eu encontrei uma mulher, durante o dia, nas minhas caminhadas evangelísticas, eu encontrei uma mulher que ela era proprietária de uma escola. Ela era proprietária de uma escola infantil. E ali, então, eu falei com ela durante o dia sobre o verdadeiro nome. Ela entendeu muita coisa por ser professora de história, e eu puxei o assunto da chegada dos padres jesuítas no Brasil, que trouxeram por conta disso o nome Jesus, também em homenagem à companhia dos padres jesuítas, né? Porque nós sabemos que quem catequizou os índios foram os padres jesuítas, que por sua vez leva o nome Jesus, né? No nome da companhia. É uma companhia dos padres jesuítas, segundo as nossas pesquisas, foi fundada por Inácio de Loyola, viu? Então, Inácio de Loyola fundou essa comunidade, né? Associação, né? Dos padres jesuítas. E eles chegaram no Brasil com os portugueses, né? Que descobriram o Brasil, e vieram então assim os padres catequizar os índios brasileiros, os indígenas. E eu comecei a falar sobre esse assunto, e essa pessoa que era professora de história se empolgou, gostou do assunto, e falou assim: você poderia passar na minha casa à noite para nós conversarmos sobre isso? Lá eu vou convidar o meu pastor para poder estar presente. Eu falei: tudo bem, pode convidar que eu estarei lá. E quando foi à noite, eu estive lá. Cheguei acompanhado de uma irmã, né, uma irmã da fé, uma irmã de nossa fé, que também crê no nome. E ali então assentamos no sofá da sala, e lá estava o pastor, e lá estava também a esposa do pastor, e lá estava também a pessoa que me convidou, a anfitriã, né? E proprietária da casa, e o seu esposo. E também estava presente uma pessoa idosa, que era o pai dela, que também era batista há muitos anos. Enfim, o único que não era batista ali era eu e a outra pessoa, que foi comigo, né? Uma irmã. E aconteceu algo interessante ali. Eu comecei a explicar então para quem estava ali, que o nome verdadeiro do Criador do céu e da terra, né? Comecei a explicar que não é Jeová, como aí nós aprendemos como Jeová, e como o próprio católico ensina que não é Javé. E começamos a explicar o porquê disso. Começamos a explicar então que no hebraico não tem a letra J, e como o Salvador nasceu na terra do povo de fala hebraica, e que os profetas nasceram ali também, na terra dos profetas, que também é conhecido como hebreus, né? Que é uma palavra que significa escravo, né? Hebreu significa escravo. E que nessa língua dos hebreus, né? Dos antepassados do próprio Salvador, que hoje é conhecido também como Jesus, não tem J. Então, se não tem J, o nome também não é Jesus, e o nome do Pai também não é Jeová, como muitos aprenderam no Brasil, né, na língua portuguesa. Nisto, nós estávamos conversando, e tinha uma pessoa que era o pai da pessoa que me convidou,
perguntava para o pastor Batista: é verdade o que ele está falando, pastor Batista? Pastor da igreja do ministério dele. A igreja dele era lá no interior, lá bem longe daqui, outro estado. Mas ele perguntava: mas é verdade isso, pastor? Que o pastor lá de Belém vem dizer aqui? É verdade, ele está falando aqui na casa da minha filha? Ele falou: é verdade. O nome dele realmente, do Pai Eterno, não é Jeová. Não tem J nessa língua, né? E o nome do filho também não é Jesus. E o homem foi ficando, sabe, revoltado com essa história, porque tudo que eu falava o homem confirmava, né? Tudo que eu falava o pastor confirmava. E eu disse: então, nós aprendemos porque a Bíblia foi traduzida em português pelos padres, né? Pelos padres. Um desses padres é chamado João Ferreira de Almeida. Está na contracapa, assim, logo no início de todas as Bíblias, traz o nome do padre, do tradutor. Mas antigamente essas Bíblias traziam, a primeira Bíblia que esse homem traduziu, trazia um título Padre João Ferreira de Almeida. Com o tempo, a igreja evangélica, a igreja católica, apostólica romana, ela retirou esse título. Porque se ela deixasse esse título de padre em todas as Bíblias, ela não conseguiria vender Bíblia para evangélico. Então, esta associação, essa Sociedade Bíblica do Brasil, que é o nome que ela tem, ela vende Bíblia tanto para o católico, fabrica a Bíblia tanto para católico como também para evangélico. Por isso ela tirou o título padre. E por isso os evangélicos usam uma Bíblia traduzida pela Igreja Católica Apostólica Romana. Esta Bíblia que nós temos hoje no Brasil, ela é uma tradução. Não é errado traduzir a Bíblia? Não, não é. Cada país foi traduzida a Bíblia para o seu idioma. Só que os nomes também foram traduzidos. E nomes próprios não se traduzem. Porque nomes próprios é substantivo próprio. Não se traduz não se traduz substantivos. Só se traduz substantivos comuns, não próprios. O que é substantivos próprios? É nomes próprios, é nome de pessoa. Substantivo próprio é nome de pessoa, tá? É nome de capitais, por exemplo, capitais, tá? Isto, capitais. É nome de capitais, nome de pessoas. Então, nós começamos a falar isso para ele. E ali também o homem perguntava: é verdade, pastor? E o pastor falou: é verdade. Eu comecei a falar: você veja bem, nome de capital. Paris, por exemplo, Paris, capital da França. É Paris lá e Paris aqui. Desde quando você conhece como nome de Paris? Tá? Tóquio, no Japão, é capital do Japão. Tóquio lá e Tóquio aqui. Você pode observar também, né, Washington, capital dos Estados Unidos. É Washington lá e Washington em qualquer lugar do mundo. Ele então realmente ficou assim e falou: é verdade, então tá certo. Então, nomes próprios, substantivos próprios não se traduzem, né? Eu falei então, nome dos estrangeiros, cantores, por exemplo, famosos, você pode ver que é estrangeiro lá, mas a mesma gente que fala lá, fala aqui no Brasil, a pronúncia não muda. Então, substantivos próprios não se traduzem, ou seja, não tem alteração na pronúncia. Nomes famosos de alguns cantores da época, quando eu falei, estava vivo ainda, um rapaz chamado Michael Jackson. Se eu falei, Michael Jackson, é Michael Jackson aqui, né? Quando chega aqui no Brasil, continua sendo Michael Jackson. E aí citei outros nomes, assim, o Elvis Presley, né? O Elvis Presley é o Elvis Presley lá, o Elvis Presley no Brasil. Ele falou: então, é verdade, pastor? O pastor só confirmava, né? Então ele falou assim: poxa, pastor, eu estou há 40 anos na igreja batista. Fui enganado até o dia de hoje. E, pelo que eu estou vendo, fui enganado até o dia de hoje, porque eu sempre falei que o nome do Pai é Jeová. E sempre falei que o nome do Filho é Jesus. Ele que me perdoe, porque eu não sabia. Mas você sabendo, pastor, você sabe disso, pastor? Sei. Há quanto tempo? Desde que eu me formei. A gente aprende isso no seminário.
Quer dizer que no seminário, você vai fazer seminário, pastor, para poder falar a verdade para as pessoas. E você sai de lá mentindo, é isso? Eita, o negócio pegou na sala, sabe? Então, meu querido, para você ver como é que é o sistema, como que é a religião. O sistema religioso. Isso se chama sistema religioso. É um sistema religioso falso. Falso. Ou seja, todas as igrejas evangélicas fazem parte desse sistema. Eles ensinam uma coisa no seminário, a pessoa aprende no seminário, faz o seminário e aprende lá. Só que não pode ensinar tudo que se ensina, se aprende. Ou seja, a verdade a pessoa aprendeu, mas não vai falar. Então, todas as igrejas evangélicas sabem que o nome do Salvador não é o verdadeiro nome, porque é o nome traduzido. Mas eles sabem também que não tem tradução de nome. Aí que está a questão. Eles sabem que não há tradução de nomes próprios. E se eles sabem que não há tradução de nome próprio, mas usa o nome traduzido, ele não está certo. Ele não está certo. O seu pastor não está certo. Porque não existe tradução de nome próprio e ele sabe disso. Ele aprendeu isso. Está entendendo? Ele aprendeu isso, mas ele não quer falar. Ele não quer falar para você e não vai falar. Se você começar a falar dentro da sua igreja, ele vai acabar pedindo para você parar de falar, para você ficar calado. Você vai ter que ficar calado. Então eu estava explicando aqui algo interessante sobre isto, tá? Que eu estava nessa casa, eu comecei a falar assim, né? E o pai da mulher começou a falar com o pastor, questionar, pastor, eu não vou mais falar esse nome, Jesus, nem Jeová. A partir de hoje eu não falo mais. Eu falei, eu só estou falando, dizendo a minha parte, que é a verdade. Tá? Eu sou o apóstolo Sandoval, emissário Sandoval também, a gente pode falar emissário também, e estamos fazendo o conhecido, o verdadeiro nome, porque o nome verdadeiro do Criador, irmão, foi blasfemado na terra. Foi blasfemado. Foi blasfemado. Está escrito na palavra que o nome dele foi blasfemado. No livro de Kozok-Ul, que hoje é traduzido também como Ezequiel, mas o nome original é Kozok-Ul. Ele fala assim, farei conhecido o meu grande nome que foi profanado entre as nações. E nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. Tá? Então, o que aconteceu? O nome do Pai foi profanado entre as nações e está profanado. Como é que ele está profanado? Da forma como está sendo apresentado, na forma da tradução. Porque o nome do Pai é o nome do povo dele, do povo dos profetas. Nós temos vídeo que fala isso. O nome do Pai está no nome do povo dos profetas. Nós podemos ver em Números capítulo 6, verso 27. O Criador falou para um homem conhecido como Moisés aqui, o nome dele é Yalmeru, né? E ali está escrito assim, Números capítulo 6, 27. E assim porão meu nome sobre os meus filhos, e eu os abençoarei. Então o povo do Pai passou a colocar o nome do Pai nos próprios filhos dele. Então todos esses filhos, essas crianças que nasciam, que são os filhos dos hebreus, que eu ensino como hebreus, né? Uma das formas como ficou conhecida, eles já nascem com o nome do Pai, como sobrenome deles. Só que quais são as letras que formam esse nome? YHWH, transliterado, tá bom? Esse nome a gente fala assim, não traduzido, mas transliterado YHWH, cuja pronúncia é Iau. A pronúncia é Iau, porque o Y equivale ao nosso I, o H equivale ao nosso A e o W equivale ao nosso U, tá bom? Tem som de U, então Iau. Iau, exatamente. Então Iau é o nome do Pai, é a pronúncia do nome do Criador. E não é Jeová, não é Jeová. Mas a Igreja Católica Apostólica Romana, com os padres,
com o padre João Ferreira de Almeida, o tradutor da Bíblia, traduziu para Jeová. Os pastores sabem disso e continuaram a usar a palavra Jeová. E aí criaram, né? E aí criaram várias formas de falar esse nome. Jeová Rafá, Jeová Nissi, Jeová Jiré, Jeová, né? Enfim, vai uma variedade de formas de falar Jeová. E nenhum desses nomes é verdadeiro. Mas o Criador tem um nome. O Criador tem um nome, como nós já vimos, o Criador tem um nome. E o nome do Pai é um só. Não é muitos nomes, como também as pessoas acabam aqui falando por aí. Porque na oração do Pai Nosso, o Criador falou. O Filho diz assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, ou o vosso nome. Não fala os vossos nomes, os teus nomes, mas o teu nome no singular. Então, o irmão estava só ouvindo, nosso ouvinte bem atento. E é verdade, pastor? É verdade, é verdade. E o pastor só falava: é verdade, e é verdade, e é verdade. Enfim, terminamos a nossa reunião esclarecendo, ainda falei mais, falei um pouquinho assim sobre o nome do Messias, né? Eu falei o nome do Salvador é o mesmo nome do Pai Eterno. No livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 3 a 5, é dito ali que o Pai deu ao Filho, exaltou o Filho mais do que todos, né? Mais do que todos. Mais do que toda a sua criação, ele exaltou seu Filho soberanamente. E lhe deu o nome que é sobre todo nome. Ele deu o nome que é sobre todo nome. Então, o nome que é sobre todo nome, em se tratando dos filhos dos hebreus, é o nome do Pai, como nós já vimos em Números capítulo 6, 27. E esse nome que foi dado aos filhos dos hebreus, foi dado ao Filho como nome próprio, não como sobrenome, mas como nome próprio. Então, o que os filhos dos hebreus receberam como sobrenome, que é Ial, o Filho recebeu esse nome como nome próprio, ou seja, como primeiro nome, Ial. Então, o nome do Filho não tem nada a ver com Jesus. Nada a ver com Jesus. Se nós pegarmos uma Bíblia, um exemplar da Bíblia, da tradução Revista Corrigida, vai ficar bem claro para você quando abrir em Yohanan, que é João. Você abre no livro conhecido como João, capítulo 17, verso 11 e 12. Revista Corrigida. E você vai ver o verso 11 e o verso 12. Ali você vai constatar, comprovar, na leitura, que o nome do Filho é o mesmo nome do Pai. Por quê? Ali diz assim: quando estava no mundo, guardava-os em teu nome que me deste. Quando eu estava no mundo, eu os guardava no teu nome que me deste, tá bom? Então, o próprio verso bíblico, na Revista Corrigida, na Almeida Revista Corrigida, na Bíblia tradução, ou seja, a versão Almeida Revista Corrigida, está escrito no verso 11 e 12, capítulo 17, verso 11 e 12. O Filho está dizendo: quando estava com eles no mundo, guardava-os em teu nome que me deste. Então, pegou a visão? Entendeu? Então, o nome do Filho é o mesmo nome do Pai, porque o próprio Pai deu o seu nome para o Filho, tá? O pai da mulher, então, ouvindo assim, ficava: nossa, e para inteirar, a Bíblia dele era da revista Corrigida. Ele abriu lá e leu. Ele falou: está constatado aqui, a partir de hoje, esse nome Jesus não entra mais na minha boca. E eu ainda falei para ele assim: você está com a Bíblia Revista Corrigida, irmão? Estou, minha Bíblia Revista Corrigida. Eu falei: abre no Salmo 35, 25. Salmo 35, verso 25. Você vai ver o que diz aí. Aí ele abriu lá, no Salmo 35, 25, da Revista Corrigida. Aí lá diz assim: não diga em vossos corações: eia sus, alma nossa, nós o havemos devorado. Aí ele então leu e falou: aqui fala assim que não diga em seus corações: eia sus, alma nossa, nós o havemos devorado.
Então eu disse para ele: olha, irmãos, a palavra aí, esse verso na outra Bíblia, chamada Almeida Atualizada, já está mudado. Está só a palavra eia. Mas a palavra sus foi retirada daí. E aí ele falou: e o que significa sus? Por que não é para agradecer a sus? Dizer, não diga em seus corações, eia sus. Porque aí, aqui está dizendo, não diga em seus corações, eia sus. Eia sus. Não é para dizer no coração, eia sus. Eu falei, é porque o sus é a palavra, no hebraico, na língua do profeta que escreveu a Bíblia, sus é cavalo. Não é para dizer, agradecer ao cavalo. Ao cavalo? Eu falei, é porque os gregos adoram um cavalo. Os gregos adoram um cavalo sagrado para eles. Os gregos adoram cavalo, os gregos. Os povos antigos na Grécia adoravam o cavalo. E eles tinham contato com esse povo hebreu aí, que eles vendiam as coisas para eles, tal, né? Então eles influenciavam, acabavam querendo influenciar o povo do Pai, que é o povo da Bíblia, os hebreus, a adorar esse sus aí, né? Esse sus, esse cavalo. Ele falou, é mesmo, é? Eu falei, exatamente, porque sus é cavalo em hebraico, aliás, cavalo em grego. É cavalo em grego. E é cavalo também no hebraico. É cavalo também no hebraico. Então, sus é cavalo no hebraico e sus é cavalo em grego. Mas tinha um ídolo adorado, um animal sagrado, cavalo, adorado pelos gregos. Esse animal é chamado de Pégasus. Pégasus. Pégasus era o nome do cavalo sagrado, Pégasus, entre os gregos. Tem o S e o S no final. Ele falou, interessante, né? Não é para agradecer a sus em nossos corações, né? Entendi, eu falei, pois é. No nome Jesus aparece essa palavra sus. Não aparece? Ele pensou assim, falou, nossa, é mesmo? Então esse nome realmente tem alguma coisa a ver com cavalo, né? Significa cavalo, é? Eu falei, significa Deus cavalo. Porque a palavra sus, ela é tanto cavalo no hebraico como cavalo no grego. E ele falou assim, eita, o pastor sabe disso, pastor? Você sabia disso, pastor? O pastor falou, sabia. Pastor, você sabia que o nome Jesus significa Deus cavalo? Tem algo a ver com cavalo? Tem a palavra sus aí, sabe? E o irmão era batista, mas era um batista assim, estudioso da Bíblia, né? Só que ele não tinha essa informação. Ele aprendeu que sus significa cavalo, com o próprio pastor batista naquela noite, confirmando, balançando só a cabeça. Só balançando a cabeça. Pastor, tu vai continuar sendo pastor numa igreja que prega que o Salvador é cavalo? Eu falei assim, aí é com ele, né, irmão? Sus é cavalo, tanto no grego como também no hebraico. Por isso o homem que escreveu esse salmo aí, ele sabendo disso, disse para o povo dele, escreveu assim, aí, no Salmo 35, 25, na Revista Corrigida. Não diga em vossos corações, né? Eia sus, alma nossa. Ou seja, não tenha amor, não tenha nada, nenhuma reverência para com o cavalo, o Deus cavalo. E aí pronto, ele foi aprendendo, ouvindo, né? Eu disse para ele, pior, em latim, na língua do próprio tradutor do tradutor da Bíblia, que é o latim, porque quem traduziu a Bíblia para nós foi o que falamos no início? Um padre chamado João Ferreira de Almeida. E o padre fala o latim, né? Ele conhece o latim. E no latim, a palavra sus já não é cavalo, é porco. É porco. Então, quando os romanos adoram, invocam Jesus, eles estão invocando, na verdade, na língua deles, o Deus porco. Porque o sus, em latim, língua de Roma, é porco. Então, as pessoas, na verdade, estão adorando o porco. O católico apostólico romano está adorando o porco, o Deus porco.
porque é o significado da palavra sus em latim. E no hebraico é cavalo, no grego também é cavalo. Então esse nome Jesus é uma blasfêmia contra o Filho, porque o nome do Filho é o mesmo nome do Pai. O mesmo nome do Pai. Isso é muito importante. O nome do Pai não se perdeu. O nome do Pai está presente no sobrenome do povo do Pai. O Pai disse: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Então o nome do Pai está no nome do povo. Se o meu povo, que se chama, não é que chama apenas, é que se chama pelo meu nome, segundo a Crônica 7,14. Então esse homem ficou ali me ouvindo. Bom, terminou que ele aceitou o nome, né? Ial do pai e Ial do filho. Como Shá significa salvar em hebraico, quando se refere ao filho se fala Ialshá para ele. Mas pode se falar também Ialshuá para ele, porque Shuá é a forma moderna para ele também, mas nós usamos as veredas antigas, então falamos Ialshá para o filho, tá bom? Ial para o pai e Ialshá para o filho. Podemos falar também Ialhu, Shuá? Podemos, porque quando eu falo Ialhu, falo Ial, espírito, porque Hu é uma parte da palavra Ruha, primeira parte, né? Ruha. Então eu falo Ial, espírito, Ial, Ruha. Ial, Ruha, salva. Ial-Hu salva. Ial-Hu salva. Quando eu falo Ial-Hu, eu estou falando a parte da palavra espírito, tá bom? Que seria o mesmo que falasse Iauês, que seria Ial-Hu. Então, é muito importante nós sabermos disso. Esse nome, então, Ial, né? Ial é o nome próprio do Criador. E o Criador disse assim: assim direi ao meu povo, Ial me enviou a vós. Só que o tradutor traduziu como eu sou. O eu sou me enviou a vós. O eu sou. Só que Ial me enviou a vós. É isso aí que tem que ser. É assim que é. Ial me enviou a vós. Esse é o meu nome eternamente, Ial. Então Ial é o nome do Criador. É o trigrama, né? O trigrama do Criador, mencionando o trigrama. Então ficamos com o nome próprio, né? Ficamos então com o nome verdadeiro Ial, como sendo o nome do Criador, né? E levando adiante para as pessoas, explicando que Ial-Hu é Ial Espírito que salva, Ial Espírito que salva, Ial Espírito salva, Ial Espírito salva, né? Espírito Salvador, Ial Espírito Salvador. Aleluias. Então o homem observando ficou assim: é verdade, pastor, confirmando, bastando a cabeça, dizendo que sim. Certa vez eu encontrei um padre e falei: padre, você pode me dizer qual é o nome do Pai Eterno? E o padre falou: filho, quando a gente vai se tornar padre, a gente tem que fazer um juramento. Eu falei: qual é o juramento? Ele falou assim: vem um bispo de Roma, para em nossa frente, e a gente então tem que falar o juramento para receber a batina e receber também o anel de padre. Senão não recebe. Aí ele disse assim: o bispo vem e fala que se quer ser padre. A gente fala: queremos. Ele falou: então fala o juramento. Ele falou: qual é o juramento? Ele diz assim, o bispo fala assim, o bispo diz assim, então, diga assim: eu juro contar os milagres, mas não contar o nome do santo. Eu juro contar o milagre, mas não contar o nome santo. Então os padres juram não contar o nome santo. Está entendendo, meu irmão? Os padres fazem um juramento em não contar o nome santo. Quando eu ouvi isso, o padre dizer que esse era o juramento, eu disse para ele: mas padre, eu disse para ele: padre, eu pensava que isso era um ditado assim popular que a gente costuma falar quando a gente não quer que a gente conta uma coisa para a pessoa, mas a gente não quer que aquilo fique assim de imediatamente conhecido. A gente fala assim: ó, conte o milagre, mas não conte o nome do santo. Ele falou: é um ditado popular, mas esse é o nosso juramento de padre para ser padre. Então, a partir dali, então, eu confirmei que o padre sabe o nome, porque eu perguntei: padre, você não perde mais batina? Quantos anos você tem? Você tem 91 anos já? 90 anos já?
Ele era cabecinha bem branquinha. Ele falou, sim, 92. Aí eu falei assim, padre, já pensou? 92 sem falar o nome, né, do pai. Aí eu falei assim, padre, você nunca falou o nome do pai para ninguém, não? Não, nunca falei o nome do pai. Mas você poderia falar para mim? Você não perde mais a batina, nem perde o anel da igreja, porque se falasse, perdia, né? O anel da igreja e a batina. Agora você não perde mais, porque também não usa. Ele falou assim, tá bom, eu vou falar. Eu falei, qual o nome? Ele falou, Iau. Iau é o nome do Criador. Aí pronto, desse jeito, Iau. E ele mencionou Iauho também. Iau. Eu falei, é interessante, o padre sabe, né? Todos os padres sabem, todos sabemos. Não pode falar, porque senão perde o anel da igreja e perde também, né? Eu falei, que adianta perder o anel da igreja, padre? É ter medo de perder o anel da igreja, perder a batina e não ter medo de perder a salvação. Porque está escrito no livro de Iau-Ur, Joel, né, conhecido como Joel. Está escrito assim, e há de ser que todo aquele que invocar o nome será salvo. Invocar o nome. Então tem que falar o nome, tem que invocar e falar. E há de ser que todo aquele que invocar o nome será salvo. No Salmo 91, verso 14, está escrito assim, porque tão encarecidamente me amou, eu livrá-lo-ei e pô-lo-ei a salvo, porque conheceu o meu nome. Eu livrá-lo-ei e pô-lo-ei a salvo. Ele me invocará e eu lhe responderei. Livrá-lo-ei e pô-lo-ei a salvo, porque conheceu o meu nome. Então, conhecer o nome do Criador garante ser ouvido pelo Pai. Ele me invocará e eu lhe responderei. Salmo 91, 14. Livrá-lo-ei da angústia e mostrarei a minha salvação, porque conheceu o meu nome. Pense nisso, meu irmão, minha irmã. Não precisa aprender, não precisa falar hebraico para você poder falar o nome que salva. Basta você aprender a falar o único nome, Iau. Iau. E você será salvo se você crer de todo o seu coração. E o nome do filho também, Iau. Pense nisso, tá bom? A palavra fala para nós assim, naqueles dias, Manial também, Mateus é Manial, tá? Mateus está corrompido com o ídolo Zeus, porque a palavra Zeus, ela vem de uma palavra grega chamada Theos. Então tiraram o T, que é o Theos, e colocaram o Z, ficou Zeus. Depois tiraram o Z e colocaram o D, ficou Deus. E hoje está a palavra Deus no Brasil, e todo mundo está falando Deus sem saber que está falando Zeus também, tá bom? Pega essa visão aqui, tá? Aí que aconteceu? Dessa forma. Conhecereis a verdade vos libertará. No livro de Mateus, capítulo 7, 22, está escrito assim. Muitos naquele dia vão dizer, está escrito assim, Senhor, Senhor, em teu nome não profetizamos, em teu nome não fizemos muitos milagres, mas Senhor, Senhor, em teu nome não profetizamos e fizemos muitos milagres. E ele vai dizer, e está escrito, direi abertamente, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Então está escrito assim, que o Criador vai dizer que eu nunca vos conheci, porque ele chamava o Pai de quê? Senhor, Senhor. Senhor, Senhor, em teu nome não profetizamos, Senhor, Senhor, em teu nome não fizemos muitos milagres, então direi abertamente, nunca vos conheci. Então as pessoas precisam aprender a pedir no nome verdadeiro, no nome do Pai. Peça milagre, mas peça no nome de alma. Ore por milagre, mas ore para ser realizado em nome do Iau. Que o Eterno te abençoe, tá bom? Quero deixar para você que no livro de Atos 4:12 diz, porque abaixo do céu não há salvação em nenhum outro nome pelo qual devamos ser salvos. Viu? Abaixo do céu não há salvação em nenhum outro nome pelo qual, dado pelos homens, pelo qual devamos ser salvos. Então não há salvação debaixo do céu em nenhum outro nome dado pelos homens, pelo qual devamos ser salvos. O nome Jesus vem por meio dos tradutores. Jeová também vem por meio dos tradutores. E tem o J, letra que não existe no hebraico, tá bom? Além de ser dado pelos homens, porque é tradução. São 150 países, assim tem 150 nomes. Tá bom? No livro de Zacarias, capítulo 14, versículo 9, 14, 9 está escrito. Naquele dia, um só será o Iau, e um só será o seu nome em toda a terra. Naquele dia,
em toda a terra, um só será Ial, e um só será seu nome. Tá bom? Zacarias, Zacarial 14, verso 9. Que o Eterno te abençoe, meu irmão, e você possa conferir essas passagens bíblicas, tá bom? E seja bem-vindo para a família de Ial. Seja bem-vindo. Não vão aceitar esse nome, você vai falar e as pessoas não vão querer aceitar. Mas a palavra fala, porfiai por entrar pela porta estreita. Porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à salvação. Larga é a porta e largo, espaçoso é o caminho que conduz à perdição e muitos são os que entram por ele. Não esqueça que diz também assim no livro de Manial, que é corrompido Mateus, diz assim, capítulo 18, verso 20, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei, tá bom? Ali eu estarei. Onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Muitos têm pregado, meu querido, contra templo. Nós não pregamos contra templo, que o Criador não habita em templo feito por mão de homem, porque no livro de Esdras, capítulo 1, verso 1, está escrito que o Pai usou a boca de um profeta para profetizar que um homem chamado Ciro edificaria o templo. No livro de Ageu, capítulo 2, capítulo 1, o Criador manda o povo dele cortar madeira e edificar o templo, que ele se alegraria. No livro de Ageu 2, 8, o Criador falando do templo, de um templo que havia lá naquela época, ele disse assim, a honra da segunda casa será maior ainda que a da primeira, falando do templo. Então o Criador não desonra templo, e tudo era feito com a mão do homem, reformado com a mão do homem. No deserto, no livro de Êxodo, Amós, Êxodo 25, verso 8, o Criador diz assim, e me farei um tabernáculo, e eu habitarei no meio deles. Me faça um tabernáculo, conforme o modelo que eu vou te mostrar no monte. Êxodo 25, 8. E eles fizeram o tabernáculo conforme o modelo que o Pai falou, mas com a mão do homem mesmo, né? Então não cremos que o Criador é contra realmente habitar no meio do povo, em tabernáculo, templo, feito por mão de homem, por causa dessas passagens que eu já te falei. Esdras, capítulo 1, verso 1, Ageu, capítulo 1, tá? E nós temos ali também a questão também do livro de Cosok-Ul, conhecido hoje como Ezequiel, capítulo 40, versículo 40, capítulo 40, capítulo 41 e 42. Leia os 3 capítulos, capítulo 40, de Cosok-Ul, que hoje está blasfemado como Ezequiel, você lê lá 40, 41 e 42, tá bom? Pode ler até o 43. Você vai ver a planta do templo que o Pai entrega na mão do profeta para construir o templo, tá bom? Se fosse realmente o Criador contra templo, nós cremos que o Criador então não permitiria, que nem faria a planta, né? Mas se ele deu uma planta no capítulo 40 de Cosok-Ul, que hoje é conhecido como Ezequiel, é porque ele não é contra. Então algumas pessoas leram uma passagem da Bíblia no Novo Testamento, no livro de Atos 2, 17, Atos 17, 24, né? Tem gente que leu Atos 17, 24 e interpretou que o Criador estava falando para o povo dele, para o povo Yaldim, que não era para edificar templo, que ele não habita em templo feito por mão de homem. Então, nós, ao ler aquilo ali com muito cuidado, nós entendemos que eles estavam falando com os gregos na terra na época. O homem que estava falando aquela palavra era Shaul e estava falando na Grécia para um povo grego, numa terra cheia de ídolos, uma terra cheia de templos feitos por homens gregos que adoram Zeus e que os templos é cheio de deuses gregos. Então ele disse assim para aquele povo, o Criador que fez o céu e a terra não habita em templo feito por mão de homem desta geração de idólatras, sabe? Porque tem geração de idólatras, tá? Então, ele disse para aquele povo daquela época. Mas como ele escreveu aquilo, ele falou isso aí, o homem chamado Shaul, que hoje é conhecido como Paulo, né? Hoje algumas pessoas, ele falou para aquele povo, para os gregos, né? Criticando eles, falando que o Criador não habita em templo feito por mão de homens daquela natureza, naturais, naquela geração de idólatras que eles eram, né? Adora Zeus, adora Hades, adora Poseidon, adora vários deuses.
Então, alguém leu e interpretou essa passagem como sendo generalizando, como se referindo a todos os homens, inclusive os Yaldim. Então, nós cremos que isso aí é um erro de interpretação, porque contradiz os profetas que o Pai usou para edificar, construir, levantar templo para que ele pudesse se manifestar. Ainda tem o livro de 2 Crônicas, capítulo 7, onde o Criador levantou, o Pai permitiu, um homem chamado Daúde, ele sentiu no coração de edificar um templo, mas o Pai falou bem assim para ele: tu não edificarás templo a mim, mas seu filho edificará templo para mim. Então, o Criador estaria se contradizendo, porque se o Criador não permite que Daúde fizesse isso, porque ele era homem de guerra e tinha muito sangue na sua mão, devido a derramar sangue de muitas pessoas em guerra, mas disse que o filho dele edificaria templo para ele. Então, o Criador não é contra se edificar templo para ele, está entendendo? Mas, assim, algumas pessoas do nosso meio, acabaram que pegando esse capítulo 17, 24, esse verso 24, e colocando no meio do povo, por meio da internet, do canal, dos seus canais, colocando essa pregação hoje no meio do povo Yaldim. E aí confundiu a mente desses irmãos, cauterizou a mente desses irmãos, e muitos desses irmãos, então, passaram a sair das igrejas que estavam, por crer no nome, mas também sair com essa crença errada de que o Criador não habita em templo feito por mão de homens dele também, dele. Porque para o Pai, para a Escritura e para o próprio homem que escreveu essa passagem, Atos 17, 24, havia dois tipos de homem. Há o homem natural, que é o homem carnal e o idólatra, e há o homem espiritual, que discerne bem todas as coisas. Então, nós que cremos no Criador e que não somos idólatras, inclusive não somos idólatras pelo fato de não adorar os ídolos que nós estamos falando aqui, que é ídolo. Por exemplo, Baal é um ídolo, Senhor, essa palavra Senhor é um ídolo. Senhor é um ídolo, porque ela também é a palavra Baal do Antigo Testamento. Quando você colocar no dicionário a palavra Baal, você vai ver que o significado dela é Senhor. Nós, então, não adoramos o Criador com a palavra Senhor. Nós não adoramos, tá bom? Então, a palavra Senhor nós não falamos. Também não falamos a palavra Deus, porque ela nos remete o quê? A raiz dela é Zeus. Então, não falamos Deus, nós falamos Criador, né? E para a palavra Senhor, que é um título, né? Você vê um título, tá? Mas é Baal, a raiz dela. Mas é usada para pecador. Qualquer pecador que você vê na rua é chamado de Senhor, né? Mulher é chamada de senhora, jovem é chamada de senhorita, tá? Baalita, né? Baalita, né? Então, de qualquer forma, Senhor é Baal, tá bom? Então, o Criador, ele quer dar lábios puros aos povos. Sofonias capítulo 9, versículo, tá? Aliás, Sofonias 3, verso 9. Você abre lá, o Criador fala: darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o meu nome de comum acordo, tá bom? Então pega essa visão, que o Eterno te abençoe, e aguarde o próximo vídeo gravado pelo apóstolo, tá bom? Fica conosco, venha conosco, e vamos trabalhar para a obra crescer. Aqui você só vai aprender a palavra verdadeira, não vai ter falsa interpretação, não vai ter risco de pregar algo que vai contradizer a Escritura, como essa aí que dizem que o Criador não habita em templo feito por mão de homem. Tá bom, meu querido? Minha querida, seja bem-vinda, em nome de Yahshua.